Olá, está no ar o Jornada, programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A cada edição nós viajamos pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas que beneficiam os cidadãos. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os impactos de tragédias ambientais na vida de trabalhadores. No quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas trabalhistas do pintor automotivo e do dono da oficina. Quem vai dar as respostas é um juiz de Macapá, no Amapá. Compensação por serviços voluntários. Em que situações o empregado pode faltar ao serviço sem ter o salário descontado? E em Brasília, no quadro Jornada Extra, a rotina de uma servidora do TST que participa de projetos de resolução de conflitos por meio da constelação familiar. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Poluição, descarte inadequado de resíduos, rompimento de barragens, contaminação do solo. Esses são alguns exemplos de danos ao meio ambiente causados principalmente pela indústria. Em algumas situações, a conduta inadequada ou omissa de empresas pode resultar em verdadeiras tragédias, com consequências para toda a sociedade. Na reportagem especial de hoje, nós vamos relembrar alguns casos que causaram sérios prejuízos à natureza e também impactaram a vida de muitos trabalhadores. Contaminação e exposição à radiação pelo Césio 137 em Goiânia. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e em Araquari, no Paraná. Contaminação do solo em Paulínia, São Paulo. Rompimento de barragem em Miraí, Minas Gerais. Vazamento de óleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Tragédias causadas pela indústria que resultaram sérios danos ao meio ambiente, à sociedade e também a trabalhadores. Muitos tiveram problemas de saúde graves e outros morreram. Por 25 anos, o aposentado Francisco Tavares trabalhou em uma fábrica de agrotóxicos do Grupo Shell, manuseando matérias-primas e produtos da empresa. Francisco conta que os trabalhadores não sabiam dos verdadeiros riscos da atividade para a saúde. O EPIs era dos melhores. Não foi por falta de treinamento, que nós éramos bem treinados na Shell. A Shell dava tudo quanto era suporte de treinamento para nós, como operadores. EPIs não tinha regalia de EPI, você era à vontade. Precisava, você podia pegar, dos melhores. Mas a agressividade dos produtos era maior do que os EPI que nós usamos. Porque, aquilo que eu comento, a contaminação estava no ar, na água, no solo. Francisco desenvolveu problemas hormonais. Tem que tomar hormônio até morrer, até o fim da minha vida. Controlado, tem que tomar. E a gordura no fígado, você sabe, não desaparece. Mas até que me prova o contrário, alguns estudos científicos mesmo, diz que é o seguinte, vários solventes orgânicos que a gente estava exposto lá, dá esses sintomas de você inalar todo dia uma quantidade, de você vir desenvolver esse problema no fígado como fosse um acórito, alguma coisa assim. Na década de 70, a multinacional Shell construiu a fábrica de agrotóxicos em Paulínia, a 120 quilômetros de São Paulo.
Em 1992, o empreendimento foi vendido para a multinacional Cianamid. E em 2000, a BASF comprou a fábrica, que manteve as atividades por 2 anos, até fechar as portas em 2002, quando foi interditada por determinação judicial. Isso porque os produtos manipulados durante anos contaminaram os trabalhadores e também o solo e a água da região. Os números mostram a dimensão da tragédia. 63 operários morreram em função de problemas de saúde desenvolvidos, segundo os trabalhadores. Outros ainda lutam pela vida em tratamentos médicos intermináveis. A empresa não fez a gestão de segurança, gestão de saúde como deveria fazer, porque hoje nós temos normas suficientes para isso, né? Nós temos as NRs, são as normas regulamentadoras, editadas pelo Ministério do Trabalho, em que há previsão de todas as providências que os empregadores devem fazer para evitar a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. No caso, a empresa foi negligente em amparar a saúde dos trabalhadores, porque houve contaminação ambiental, houve contaminação das pessoas, o que poderia ter sido evitado se tivesse tido uma gestão da saúde dos trabalhadores. Para lutar pelos próprios direitos, os ex-empregados criaram a ATESC, a Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas. Nós somos a peça principal que nós vivemos dia a dia. Nós conhecemos o chão da fábrica. Foi onde que nós começamos a se juntar. Foi feita uma oficina de 15 dias dentro do MTE. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos célula de trabalhador. De cada setor, nós pegamos 2 trabalhadores para montar essa oficina, com uma equipe de médico, para acompanhando a história de cada um no seu setor. Então, é como nós estivéssemos produzindo, cada um contava o que sentiu lá dentro. A partir daquele momento, essa oficina virou um depoimento. Foi 11 ou 12 depoimentos para alavancar esse processo que foi movido a partir de 2007. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra as empresas em 2007. A história ficou conhecida na Justiça como casos Shell-BASF. Os ex-operários estavam em busca de assistência médica. Em 2013, o Tribunal Superior do Trabalho intermediou a conciliação que encerrou o processo judicial. Foram 4 audiências até que trabalhadores e multinacionais chegassem a um acordo histórico. A Shell e a BASF se comprometeram a pagar indenização total de 400 milhões de reais. 200 milhões foram destinados à reparação individual de mais de 1.000 trabalhadores. E os outros 200 milhões por dano moral coletivo foram distribuídos a entidades na área de saúde. Esse valor tem sido utilizado para projetos sociais, em especial ligados à saúde. E são projetos importantíssimos que efetivamente vão fazer uma boa diferença na sociedade. Cito aqui como exemplo o projeto aprovado junto ao Hospital de Câncer de Barretos, que está construindo um centro de prevenção no município de Campinas e construindo um centro de pesquisa no município de Barretos. No acordo realizado no TST, também ficou assegurada a assistência médica vitalícia aos ex-operários e familiares. 3 questões diferenciam esse caso. Os valores envolvidos, que são realmente muito elevados, o número de pessoas, os valores e o número de pessoas, mais de 1.000 pessoas. Em segundo lugar, o fato de ter sido estendido para os filhos dos trabalhadores, que podem ter tido o seu código genético modificado em face da contaminação sofrida pelos pais. Eu acho que nunca antes havia uma condenação que tinha essa extensão, e essa extensão da condenação foi mantida pelo tribunal e posteriormente também se manteve essa extensão no acordo formulado no TST. E em terceiro lugar, o afastamento da prescrição, porque conquanto tenha sido um caso que ocorreu há muitos anos atrás, só agora se tem alguma noção da extensão dessa contaminação. Vitor José também trabalhou nas empresas por muitos anos. Hoje, ele e o filho mais novo têm todo o acompanhamento médico garantido por causa do acordo fechado no TST. O filho dele nasceu após o início do trabalho na empresa e teve hepatite C virótica. Se eu tivesse ideia dos riscos, eu não teria trabalhado lá.
O que me surpreende, inclusive, porque colegas engenheiros químicos, né, trabalharam tanto tempo, mesmo sabendo dos riscos e da periculosidade do produto. Em novembro de 2015, ocorreu o mais grave acidente da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton. O rompimento provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançou pelo Rio Doce. O acidente em Mariana matou 13 trabalhadores. A análise documental realizada pelo Ministério do Trabalho concluiu que o desastre ambiental resultou de uma combinação de problemas estruturais e falhas operacionais graves. As principais citadas no relatório são erosões internas, problemas de drenagem e regiões obstruídas. Na nossa perspectiva, foi um acidente de trabalho, né? Porque existia uma atividade de trabalho, existia uma exploração mineral, utilizando trabalhadores, né? E morreram os trabalhadores, né? Então foi um acidente de trabalho, na medida que, se não existisse mineração ali, se não existisse trabalhadores ali, né? E não existisse uma barragem, não tinha tido o acidente. Conforme relatório do Ministério do Trabalho, vários autos de infração estão relacionados a irregularidades referentes à saúde e à segurança no trabalho, como manter depósito de rejeitos em desacordo com estudos hidrogeológicos e normas ambientais, deixar de elaborar e implementar o programa de gerenciamento de riscos e de realizar o monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores e das medidas adotadas nos locais onde haja geração de poeiras, e deixar de contemplar no plano de emergência a definição de sistema de comunicação e sinalização de emergência e de realizar simulações anuais. A questão da pressão por produção, né, a questão de manter a produção da empresa, né, porque você parar a barragem, você significava parar a produção, porque eles não tinham onde jogar o rejeito. A Samarco já recebeu 6 multas do IBAMA, que somam mais de 290 milhões de reais. O IBAMA também determinou que a empresa faça a recuperação ambiental da área afetada. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 132 ações de trabalhadores foram abertas contra a Samarco. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho também entraram com uma ação para anular o plano de demissão voluntária. A empresa instituiu o plano após o acidente. Todos os casos estão na Vara do Trabalho de Ouro Preto e ainda não foram julgados. A Samarco informou por nota que tem priorizado o atendimento das pessoas impactadas e tem prestado toda a assistência às famílias das vítimas. Também informou que a empresa sempre teve como um dos valores o respeito à vida e que mantém esse princípio em todos os programas de reparação e de compensação dos danos causados por causa do rompimento da barragem. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do pintor automotivo e do dono da oficina. E ainda hoje, uma reportagem sobre os serviços voluntários que podem ser compensados com folgas. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer as iniciativas da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, assinaram um acordo de cooperação técnica que regulamenta a implantação da rede Lab-LD. O sistema realiza o compartilhamento de experiências técnicas e soluções voltadas para a análise de dados financeiros e a detecção de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. A parceria vai aprimorar a pesquisa patrimonial e reduzir a taxa de congestionamento dos processos em fase de execução.
O TRT da Bahia lançou a cartilha Postura, o que você precisa para ter mais qualidade de vida no trabalho. O material, que está disponível no site do tribunal, apresenta dicas para quem trabalha com computador e telefone sobre as posturas corretas para prevenir doenças ocupacionais precoces. Além disso, também foi lançada a cartilha Pode Pausar, sobre as pausas necessárias durante a jornada de trabalho. O Manauara Shopping, na zona centro-sul de Manaus, recebe a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil, do Tribunal Superior do Trabalho. A mostra é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A exposição faz parte das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas do pintor automotivo e do dono da oficina. Quem vai dar as respostas é um juiz de Macapá, no Amapá. Quanto tempo de estabilidade eu tenho no emprego se eu ficar doente ou sofrer um acidente de trabalho? Se o trabalhador é acometido de alguma doença decorrente das condições de trabalho ou sofre um acidente de trabalho e se afasta do emprego por mais de 15 dias, passando a receber o benefício previdenciário do auxílio doença acidente, ele tem uma garantia de emprego de 12 meses. E essa garantia de emprego, ela conta a partir da alta do INSS e do encerramento da percepção do benefício do auxílio doença acidentário. Qual o prazo para a quitação das rescisões do contrato de trabalho? O prazo para pagamento das verbas rescisórias vai ser no primeiro dia útil subsequente ao término do contrato de trabalho. Agora, se é o caso de ausência de aviso prévio, dispensa ou indenização do respectivo período, você tem 10 dias para fazer esse pagamento. Se meu trabalho for considerado insalubre, eu posso fazer horas extras? A prestação de horas extras em trabalho insalubre depende de autorização do Ministério do Trabalho. Essa é uma hipótese que verdadeiramente, em razão das condições especiais decorrentes da insalubridade, é preciso a autorização de uma autoridade competente para que essa prestação de serviço se dê de forma legítima. Sem essa autorização do Ministério do Trabalho, realmente não se pode prestar horas extras em seguida a um trabalho que está sujeito à insalubridade. Qual a diferença entre o contrato a prazo determinado e o indeterminado? Indeterminado é o contrato de trabalho que as partes não sabem ou não fixam previamente quando ele vai se encerrar. Já o contrato por prazo determinado é aquele que as partes já conseguem estabelecer o marco final desse contrato. A regra no sistema é o contrato por prazo indeterminado. A exceção é que o contrato de trabalho seja a termo ou por prazo determinado. Nesse caso de regra, esse contrato por prazo determinado deve ter forma escrita. No próximo bloco, compensação por serviços voluntários. Em que situações o empregado pode faltar ao serviço sem ter o salário descontado? E ainda no quadro Jornada Extra, a rotina de uma servidora do TST que participa de projetos de resolução de conflitos por meio da constelação familiar. Nós voltamos daqui a pouco. Estão abertas as inscrições para o seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, que acontece nos dias 24 e 25 de novembro na sede do TST em Brasília. Saiba mais em facebook.com/TSTJus. A consolidação das leis do trabalho prevê algumas situações em que o empregado pode se afastar do trabalho sem desconto no salário para serviços voluntários ou para o cumprimento de obrigações cívicas. Saiba na reportagem quando é possível faltar ou até obter dias de folga para compensação posterior.
A Constituição Federal estabelece que a duração da jornada de trabalho deve ser de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, sendo facultada a compensação de horários ou a redução mediante acordo coletivo. Já o artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, prevê que os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores são obrigados a anotar a hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções do Ministério do Trabalho, devendo ser assinalado o período de repouso. Toda vez que o trabalhador chega ao serviço, sai para o almoço e vai embora para casa, ele deve bater o ponto. Tudo fica registrado. Quando ele não vai trabalhar e não apresenta justificativa, o dia é descontado. Mas há casos em que o empregado se ausenta para o cumprimento de obrigações cívicas ou até ações voluntárias e a falta deve ser abonada. Um dos casos em que o trabalhador pode faltar sem prejudicar o salário é a doação voluntária de sangue. Segundo a CLT, a cada 12 meses, o trabalhador que doa sangue tem direito a um dia de folga. Vanessa está doando sangue pela 3ª vez. Era uma meta que eu já tinha há bastante tempo, mas nunca tive o peso ideal. Então, em 2016, eu coloquei a meta de ganhar peso para fazer essas doações. Pelo menos 3 doações nesse ano. Tanta gente precisa e nós, com tão pouco, podemos salvar vidas, então já vale a pena. Ela é educadora e, quando foi doar, conseguiu faltar ao trabalho sem ter o dia descontado. Quem vem doar sangue tem que estar disponível mesmo, não é só para ter um dia de folga. A maioria das reações que a gente tem aqui, uma fraqueza, uma tontura, e geralmente em doadores de primeira vez, que também representam baixo percentual, mas elas podem ocorrer. E por elas poderem ocorrer, e considerando, claro, que cada organismo é um organismo, a gente precisa da doação, mas a gente precisa também se precaver e ter o cuidado em relação ao nosso doador. Mas não é apenas quem doa sangue que tem direito à folga. De acordo com a Lei 9.504, que trata das normas das eleições, os mesários eleitorais serão dispensados do serviço pelo menos 2 dias. O trabalhador é convocado. Para cada dia de convocação, ele receberá 2 dias de folga, o dobro, sem qualquer prejuízo do salário. Essa folga abrangerá treinamento ou convocação para arrumar o local de trabalho. Mas é importante que o trabalhador saiba, o dia escolhido para tirar a folga deve ser acertado em comum acordo com a chefia. O empregador poderá flexibilizar, desde que seja combinado, convencionado com o trabalhador, para que não haja qualquer prejuízo para a empresa. A CLT também estabelece outros casos em que o trabalhador pode se ausentar do serviço sem ter o dia descontado. De acordo com o artigo 473 da CLT, o empregado que se alistar eleitor tem direito a até 2 dias consecutivos ou não. Além disso, o trabalhador pode faltar ao serviço sem ter desconto no salário para cumprir exigências do serviço militar nos dias em que estiver realizando prova de vestibular para ingressar no ensino superior, quando precisar comparecer em juízo para audiência ou representar entidade sindical em reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. O empregado deve sempre comprovar o motivo de faltar ao trabalho com algum documento oficial. Hoje, no quadro Jornada Extra, vamos conhecer a rotina de uma servidora do TST que atua como voluntária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela faz parte do projeto Constelar e Conciliar, que soluciona conflitos por meio da constelação familiar. A Dara é servidora do Tribunal Superior do Trabalho há mais de 20 anos. Atualmente, ela está lotada na vice-presidência do TST, assessorando a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação na Justiça do Trabalho. Eu auxilio essa política nacional de conciliação na Justiça do Trabalho. É uma área nova, né? E a vice-presidência elegeu a bandeira da conciliação como uma política para esse biênio de 2016-2017. E isso ela faz de segunda a sexta-feira. No último dia de expediente, a rotina muda. Pela manhã, trabalha normalmente no TST. À tarde, ela sai do gabinete e vai direto para outro tribunal.
E o destino da Adara todas as sextas-feiras é esse aqui, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aqui ela presta um serviço voluntário que auxilia muita gente que tem algum problema na justiça. No TJDFT, a Adara trabalha com a constelação familiar, um projeto que já vem sendo utilizado como técnica terapêutica há mais de 30 anos em diversos locais do Brasil. Ela dá palestras e foca na mediação e reconciliação de conflitos familiares. A constelação familiar é um método terapêutico que envolve o reconhecimento da desordem que existe na família, da falta de respeito, às vezes de uma exclusão que acontece dentro daquele núcleo familiar. Então, fazendo uma constelação, todas essas questões são reorganizadas e aquela pessoa pode perceber qual o problema que está acontecendo naquele núcleo da família. A Adara é voluntária, não ganha nada para fazer isso, a não ser o benefício de estar fazendo um trabalho em prol dos outros. Ela é fundamental para esse trabalho, ela vem conduzindo e sem ela nós não teríamos esse projeto, porque ela não só trouxe a ideia para o tribunal, conseguiu convencer os juízes a fazer isso e tem levado e conduzido os trabalhos. O projeto está dando tão certo que já foi adotado pelo CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, pelo projeto Superendividados, pela Vara Civil, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, pela Primeira Vara Criminal e também pela Vara da Infância e da Juventude. A constelação familiar é multidisciplinar e as técnicas usadas vão desde dinâmicas em grupo e conversas individuais até diálogos entre as partes envolvidas. Todos participam e expõem os problemas que os levaram a procurar a justiça. O tribunal está oferecendo uma oportunidade a mais da parte estar trabalhando o conflito de uma maneira mais humana. Então eu faço a palestra explicando como é que funciona o projeto e depois eu faço um atendimento de constelação para quem está com o processo no tribunal, está com o conflito pendente. A servidora decidiu prestar esse serviço voluntário em virtude de uma pesquisa acadêmica. E a ideia é seguir adiante com muita dedicação. Você fica feliz fazendo essa jornada extra? Fico muito, profundamente realizada. É muito bom estar aqui. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!